Você sabia que na Bíblia existia um homem com uma força surpreendente e sobrenatural, que nem centenas de soldados foi capaz de detê-lo? Quer conhecer mais sobre esse carinha dos cabelos longos? Então me segue nesse vídeo. A Bíblia fala que naquele tempo o povo havia se esquecido de Deus e voltado a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, Deus entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Os filisteus foram um povo que ocupou a costa sudoeste de Canaã, com seu território nomeado na Filístia. Eles eram politeístas, ou seja, adoravam vários deuses, e eram inimigos declarados de Israel. A Bíblia conta que havia um homem Zorá, na tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e nunca lhe dera filhos, mas um anjo do Senhor aparece à mulher e disse que ela engravidaria e teria um filho, com as seguintes instruções: toma cuidado e não bebas vinho nem bebida forte, não coma coisa alguma impura, porque engravidarás e terás um filho. Sobre a cabeça dele não passará navalha, porque o menino será nazireu, de Deus desde o ventre da sua mãe, e começará a libertar Israel do domínio dos filisteus. O termo nazireu designa uma pessoa a serviço de Deus. A marca mais comum de separação dessas pessoas era o uso do cabelo não cortado e a abstinência do consumo de vinho ou qualquer outro alimento feito de uva. A Bíblia conta que Sansão cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir na vida dele. Mais tarde, Sansão desceu para Timnate, e ali viu uma mulher das filhas dos filisteus. Quando subiu para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Timnate, uma das filisteias, trazei-a para que seja a minha mulher. A Bíblia conta e os seus pais responderam: acaso não há mulher entre teus parentes, nem entre todo o povo, para que vais tomar por mulher entre os filisteus? Mas ele não sabia que aquilo vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, que na época tinha domínio sobre Israel. Em que ele foi convidado para a casa do fariseu Simão. Os fariseus faziam A Bíblia grandes conta escravos que Sansão e seus pais desceram para Timnate, e ao chegar nas vinhas, um leão novo o atacou. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele, de modo que despedaçou o leão com as mãos vazias, como se fosse um cabrito. Porém, não contou nem a seu pai, nem a sua mãe o que havia feito. Passado algum tempo, Sansão voltou para se casar-se com ela, e, quando saiu do caminho para ver o cadáver do leão, encontrou nele um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando encontrou seu pai e sua mãe, deu-lhes o mel. Eles também comeram, mas não lhe disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Então Sansão disse aos homens que estavam com ele: vou-lhes propor um enigma. Se o decifrardes e descobrirdes nos 7 dias dessa festa, vos darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Mas, se não decifrardes, vós que me darei essas coisas. Então os homens disseram: propõe o teu enigma. Então Sansão lhe disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Mas eles não conseguiram decifrar o enigma em 3 dias. E, no 4º dia, dissera a mulher de Sansão: convence o teu marido a revelar o enigma para nós, porque não conseguimos. Senão, vamos atear fogo em ti e na casa de teu pai. Acaso nos convidardes para roubares o que é nosso? Estive observando você, sabia? Eu vi Então você falando a mulher com seu chorou pai, diante aquele dele e disse: animal atrás tu das me odeias e não grades. me amas, Que belo pois vínculo propuseste ao vocês meu possuem, povo um realmente enigma e extraordinário. não me revelaste. Eu acho que seria uma pena. E mesmo assim Sansão não quis revelar a ela o seu enigma.
Então ela chorou durante o restante da festa. No 7º dia, ele lhe revelou o enigma, pois ela o importunava muito. E ela falou ao seu povo. Nenhum segredo. O que é mais doce? Então os filisteus responderam a Sansão o seu enigma, pois a sua mulher havia contado a eles. Por que não tenta? Então Sansão lhe pagou o que havia lhe prometido. Depois subiu enfurecido para a casa de seu pai. E a dívida está paga. Então Sansão lhes respondeu: É assim que fazeis? Pois só sossegarei somente depois de ter me vingado de vós. Então Sansão os feriu, impondo-lhe grande matança. Depois desceu e foi habitar numa caverna, na rocha de Etã. Então os filisteus subiram a Judá para ir atrás de Sansão. Os homens de Judá então entregam Sansão amarrado para eles. Quando eles chegaram em Eli, os filisteus foram alegres ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e as cordas que o amarravam ao seu braço se tornaram como fios de linhos queimados. Então Sansão se solta, e acha ali uma queixada de jumento no chão, ainda fresca. Apanhou e matou 1000 homens com ela. Depois dessas coisas, Sansão foi para Gaza, e ali passou a noite com uma prostituta. E os gazitas disseram: Sansão entrou aqui, e cercaram a cidade, dizendo: quando amanhecer, nós os mataremos. Sansão então, depois de se levantar de meia-noite, pegou as portas da entrada da cidade, junto com os batentes, e as arrancou, colocou sobre os ombros e levou até o alto do monte, que fica em Hebrom. Depois disso, Sansão se apaixona por uma mulher do vale do Soreque, chamada Dalila. Então, os chefes dos filisteus foram falar com ela, pedindo para que ela o enganasse, perguntando de onde lhe vinha sua força, e em troca, ela iria receber moedas para atraí-lo. Eles vêm contra você. Calma, Dalila. Então ela começa a perguntar a Sansão: revela-me, de onde vem a tua força? E com o que poderia ser amarrado e subjugado? E Sansão começa a dizer para ela: se me amarrarem com 7 cordas de arco, ainda úmidas, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então, durante a noite, o povo filisteu levou para Dalila tudo aquilo que Sansão teria falado, e ela o amarrou. Então, os homens ficaram escondidos no quarto, e Dalila acorda Sansão dizendo: Sansão, os homens estão te atacando. Mas Sansão arrebenta as cordas muito facilmente. Então eles não conseguem descobrir de onde consistia sua força. Dalila então diz: zombaste de mim e mentistes para mim. Agora, revela-me com que poderia ser amarrado. E Sansão então mente mais uma vez e mais uma vez para Dalila, e os homens não conseguem pegá-lo. Passados-se vários dias, visto que ela o importunava muito para querer saber em que consistia sua força, Sansão acaba revelando para ela, dizendo: nunca mais terá liberdade. São os filisteus. jamais passou navalha em minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre materno. Se me fosse raspada a cabeça, as minhas forças se iriam, eu ficaria fraco e seria como qualquer outro homem. Então, Dalila corta o cabelo de Sansão e de madrugada grita: Sansão, estão te atacando! E o exército vem e consegue prender Sansão, e furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Então, eles o amarram com uma algema de bronze e fizeram girar um moinho no alicerce.
Mas a Bíblia conta que o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Então, os chefes dos filisteus se juntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, para comemorar, pois diziam: nosso Deus nos entregou nosso inimigo Sansão em nossas mãos. E quando o povo viu, todos louvaram e comemoraram, dizendo: traz Sansão, para nós nos divertirmos com ele. Essas correntes são bem mais adequadas. Então trouxeram Sansão e o colocaram entre as colunas. Então disse Sansão ao jovem que estava o segurando: deixa-me apalpar as colunas que se apoiam ao templo, para que me encostes nela. O templo estava cheio de homens e mulheres, e ali estavam todos os chefes dos filisteus. E naquela galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres. Então Sansão clamou ao Senhor: ó Deus, lembra-te de mim, dai-me forças só mais uma vez, para que me vingue dos filisteus pelos meus olhos. Então forçou as 2 colunas centrais que sustentavam o templo, uma com a mão direita e outra com a mão esquerda, e disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, empurrou-as com todas as suas forças, e o templo caiu entre os chefes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, Sansão matou mais gente na sua morte do que em sua vida. Então, os seus irmãos foram buscá-lo e os enterraram no túmulo, junto com seu pai, Manoá. Sansão foi juiz em Israel durante 20 anos.